E aí, como que vem esse resultado? Né? Então, eu falei lá para vocês que a gente tem a unidade, né, dos quilos de CO2 equivalente por quilo de leite corrigido para gordura e proteína, né, que vai ser o resultado global disso aqui, mas como que isso vai ser visualizado? Então, primeiro, aqui está o exemplo de uma fazenda, tá? Essas informações aqui são só de exemplo, mas a gente vai ter a pegada de carbono do leite em si, que é aquela informação, né, que eu falei, que é os quilos de CO2 equivalente por quilo de leite corrigido para gordura e proteína, que é essa sigla aqui que está nela vinda do inglês, esse FPCM. E nessa fazenda, por exemplo, foi de 1,19, esse número. Tá? Ah, mas o que é um número bom? Isso é uma discussão extensa, né? A gente ainda não tem uma diretriz, uma definição do que esse número deveria ser, clara, mas claro que quem trabalha aí no campo, né, quem tem trabalhado com isso no dia a dia já começa a ter uma referência. Hoje a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos tem trabalhos de pesquisa mostrando que esse número ele é em torno de um redondo, 1,0, para fazendas por lá. Né? Aqui no Brasil já existe alguns trabalhos aí em fazendas e a gente tem visto números até menores, né? Às vezes aí 0,8, 0,9. É possível alcançar uma eficiência maior aí com esse número. Então, assim, aí já é uma oportunidade que a gente tem, né, de mostrar que existem muitas fazendas no Brasil produzindo com uma pegada muito menor que essa, né? Isso aqui é o dado de uma fazenda real, que eu estou mostrando para vocês, e que foi calculada lá na nossa ferramenta. E a gente tem, então, essa possibilidade de mostrar, no primeiro ano, era 1,4, no segundo ano, já era 1,2. O que foi feito para mitigar esse 0,2 para cada quilo de leite produzido naquela fazenda durante um ano? Aí a gente pode começar a investigar isso e mostrar, e é aí que entra muito do que a gente tem falado, né, de primeiro, mostrar essa possibilidade de aumento de eficiência na pegada de carbono, na redução da pegada de carbono. Tem muitos estudos aí já sendo feitos no campo também, mostrando que a pegada de carbono ela está muito associada tanto à eficiência produtiva quanto à eficiência econômica das fazendas, né? Se a gente for pensar, a maior parte das práticas que levam a uma redução na pegada de carbono, elas vão ter algum impacto também, seja em produtividade ou em rentabilidade, né, de forma positiva. Então, a gente tem aí, né, creio que muitas boas oportunidades para trabalhar. Né, e até para a gente pensar né, vamos pensar em crédito de carbono, para poder, né, fazer uma comercialização de crédito e tudo, assim, vai ser necessário fazer uma avaliação dessa pegada de carbono, uma estimativa, com, né, uma certificadora internacional, é um processo mais caro, mais complexo, né, e para chegar até lá, a gente precisa começar em algum lugar, né, a gente precisa começar a conhecer quais são as variáveis que permitem fazer esse cálculo dessa estimativa da pegada de carbono, a gente precisa saber orientar as fazendas em que coletar, como anotar essas informações, né, então aqui acho que a gente dá esse primeiro passo que vai ser muito relevante para a gente poder ter mais fazendas entrando aí nesse mercado num futuro próximo. Então, aqui a gente tem também, né, as emissões totais da produção, né, então isso aqui é a emissão total dessa fazenda, sem estar separada por quilo de leite produzido, então o valor bruto, aumentando, né, a média de produção de uma fazenda e mantendo o número de vacas, a gente vai aumentar as emissões totais e vai reduzir a pegada de carbono, né, porque a gente vai ter um valor maior aqui para dividir essas emissões e obter um menor número aqui dentro. Agora, a gente pode, ao mesmo tempo que aumenta a média de produção, adotar medidas mais sustentáveis que levam à mitigação, então, né, ter maior eficiência de uso dos alimentos, ter menor desperdício, acrescentar fontes de energia renovável, utilizar sistemas de manejo de dejeto que sejam mais favoráveis, e a gente pode, né, às vezes até conseguir
talvez nem aumentar tanto assim a emissão total, mesmo aumentando a produtividade da fazenda. E uma outra forma que a gente tem de medir, que ela é mais simplista, é a intensidade da emissão de metano entérico, que aí aqui a gente está falando realmente só do metano, né? Então, da fração metano que estaria aqui dentro, mas é também uma forma de avaliar aí a parte das emissões que são associadas diretamente aos animais. Então, e aí a gente tem, diante disso aqui, a gente pode fazer esse detalhamento das emissões, né? Então, falando aqui agora dessa pegada de carbono do leite, dividir esse 1,19 em categorias, né? Que percentual disso é associado a metano entérico, a manejo de dejetos, a alimentação dos animais, aos combustíveis e energia, para a fazenda poder começar a direcionar os esforços, né, para onde ela precisa atuar para poder obter aí essa mitigação, uma redução da pegada de carbono. E a gente pode ver também esse valor aí aqui, pensando no metano entérico, por categoria animal, né? De todo o metano que está sendo emitido, de metano entérico. Quanto disso é associado às vacas em lactação? Quanto são as vacas secas? Que percentual é o gado jovem? Né? E aqui dá para a gente tirar mais um exemplo aí de como se associa à produtividade. Né? A gente sabe que um rebanho aí com um alto percentual de animais secos, ele não vai estar no seu maior potencial produtivo, nem no seu maior potencial econômico, porque tem um monte de animais ali que poderiam estar produzindo e não estão por alguma ineficiência no manejo reprodutivo, no manejo nutricional, né, que são animais que estão secos, não estão contribuindo nem para a produtividade, né, consequentemente, nem para a rentabilidade da atividade, e são animais que seguem, né, emitindo metano, porque ali é algo inerente à digestão desses animais. Então, um rebanho que tenha alguma ineficiência produtiva, econômica, ele vai também ter aqui um percentual significativo de emissões associadas às vacas secas. E já um rebanho que seja eficiente em todos esses critérios, ele já tem uma maior parte dessa emissão associada aí às vacas em lactação, que são os animais que estão né, contribuindo aí tanto para esse nosso denominador aqui, que é o que dilui a pegada de carbono, quanto o que, né, traz a rentabilidade da atividade.